Fala moçada do Cifra Club, eu sou Felipe Lobo e agora a gente vai dar início a mais um curso especial do Cifra Club TV. Atendendo a muitos pedidos, a gente começa agora o curso sobre como ler e escrever partituras. Esse é um assunto muito importante para você que busca aprofundar os seus conhecimentos musicais e compreender a principal forma de representar a música através da escrita. A partitura é um tipo de escrita muito usado para qualquer instrumento e também para a voz, e permite o músico registrar melodias, harmonias e ritmos com bastante precisão. Além disso, permite também a gente registrar questões de interpretação, como a dinâmica e o andamento da música, com todas as suas variações. Permite também a gente representar questões técnicas, como as digitações, ligados e ornamentos em geral. Ou seja, é o tipo de escrita mais completo que a gente tem. E por isso, ela é a escrita mais usada para a publicação de peças do repertório erudito, que normalmente são caracterizadas por grande riqueza de detalhes do ponto de vista do arranjo e da polifonia musical. Além disso, a maioria das publicações nacionais e estrangeiras voltadas ao repertório da música popular também usa a linguagem da partitura associada à linguagem das cifras, como é o caso dos songbooks e real books, que ainda são importantes referências de acervo do repertório do jazz, da música latina e da música popular brasileira em geral. Agora, não se assuste, porque ao mesmo tempo que a partitura é essa escrita muito completa, ela também é muito lógica e está ao alcance de todos os músicos que desejam compartilhar o seu trabalho com outros músicos, compor, fazer arranjos e ter acesso a esse registro do nosso repertório popular e erudito. Bom, esse curso vai ser dividido em várias aulas em que a gente vai ver passo a passo todos os detalhes sobre o uso da partitura para ler e para escrever música. Cada aula oferece ainda uma apostila com todo o conteúdo ministrado, mais alguns exercícios práticos para você assimilar de verdade este conteúdo e pouco a pouco conseguir inseri-lo na sua vida musical. A gente vai usar o violão como referência nessa aula, mas a linguagem vai ser a mesma para qualquer instrumento. A aula é dirigida para todos os músicos, independente das especialidades. Beleza? Então a gente vai começar conhecendo um pouco da história da partitura e as primeiras regras de funcionamento de uma partitura que a gente precisa entender para conseguir ler corretamente as alturas musicais. Vamos lá! Este sistema de escrita musical que a gente conhece hoje como partitura começou a ser desenvolvido ainda de forma bastante primitiva na Idade Média, no final do primeiro milênio da Era Cristã, ali por volta do século IX. No início, era usada apenas uma linha, onde eram escritas as notas musicais, porém não havia muita precisão nessa escrita não. Com o tempo, é que o sistema foi se desenvolvendo e a pauta passou a ter 4 linhas, que é uma forma muito encontrada em registros de canto gregoriano. Por volta do século XI é que foi criada uma pauta com 5 linhas, ou pentagrama, que é o esquema que seria amplamente difundido a partir do século XVII, juntamente com as figuras musicais usadas atualmente para representar as durações das notas. Quer dizer que toda a música composta por mestres como Bach, Mozart, Beethoven foi registrada por meio de partituras. E ainda hoje a gente pode encontrar manuscritos originais desses grandes mestres que nos permitem ter acesso às suas composições com uma considerável riqueza de detalhes. Bom, desse período para cá, a partitura manteve as suas principais características. Embora a partir do século XX, alguns compositores da música de vanguarda venham inventando novas formas de fazer e de escrever música, usando outro tipo de organização dos sons e também de representação da música na forma escrita. Bom, para a gente ser capaz de ler uma partitura, existem alguns pré-requisitos básicos. E a primeira coisa é a gente ter bem assimilada a sequência natural das notas musicais. É importante saber a escala de core salteado. Quer dizer, saber a ordem das notas no sentido ascendente e descendente a partir de qualquer grau da escala. Se você ainda tem dificuldade com isso, é melhor você treinar um pouco essa questão. E eu tenho aqui alguns desenhos e diagramas que podem te ajudar. Olha só. Responda bem rápido. Qual nota vem depois do Lá?
Qual vem antes do Sol? E depois do Dó, quem é? Quem vem antes do Ré? Quem vem antes do Si? Muito bem. Além desses conhecimentos básicos e abstratos acerca da escala musical, é preciso saber identificar a posição das notas no seu instrumento. Então, para você que é violonista e ainda tem dificuldade, eu vou recordar rapidamente duas coisinhas que vão ajudar muito a você a encontrar as notas musicais no braço do violão ou da guitarra. Essas coisas são a escala cromática e a sequência das cordas soltas aqui do violão. Observe. Em cada corda, a gente tem a sequência completa da escala cromática, partindo da corda solta até chegar na casa número 12. A escala cromática possui 12 notas. Então, por exemplo, aqui na sexta corda eu tenho a nota Mi. Após o Mi, na escala cromática a gente tem a nota Fá, que vai estar aqui na primeira casa. Depois vem o Fá sustenido. Depois o Sol. Sol sustenido. Aqui na quinta casa a gente tem o Lá. É a mesma nota da quinta corda solta. Na sexta casa a gente vai ter o Lá sustenido. Depois vem o Si. Dó. Dó sustenido. Ré. Ré sustenido aqui na casa 11. E quando chega na 12, a gente está no Mi novamente. 12 casas, 12 notas da escala cromática. Isso vai acontecer exatamente com a mesma lógica nas 6 cordas do violão. Então não tem segredo, a gente é capaz de encontrar qualquer notinha em qualquer uma das 6 cordas. Basta a gente ter bem clara na nossa cabeça a sequência da escala cromática e também saber o nome de cada notinha aqui que as cordas soltas do violão produzem. A pauta musical, ou pentagrama, é formada por 5 linhas que possuem 4 espaços entre elas e são contadas de baixo para cima, do grave para o agudo. Cada linha e cada espaço serve para a gente representar uma nota musical diferente, através de uma bolinha desenhada sobre a linha ou então no espaço entre as linhas. Por exemplo, se na primeira linha a gente representasse a nota Dó, no primeiro espaço acima dela a gente teria a nota Ré. Na segunda linha seria o Mi. E no segundo espaço o Fá. E assim por diante. Sol, Lá, Si, Dó. Dessa forma, a gente teria sempre toda a escala musical representada sobre o pentagrama, de forma que cada linha e cada espaço representa um grau diferente da escala. Acontece que para a gente definir a posição correta das notas na pauta, é preciso utilizar um símbolo chamado clave, que é um dos símbolos mais importantes em uma partitura e é a primeira coisa que a gente tem que observar para fazer a leitura correta das notas musicais. A clave mais comum é a chamada clave de Sol, usada para escrever partituras para violão, guitarra, violino, flauta, voz, entre muitos outros instrumentos. Bom, a clave de Sol é desenhada a partir da segunda linha da pauta. Dessa forma, ela vai indicar que a segunda linha vai representar a nota Sol, essa mesma notinha que a gente tem na terceira corda solta do violão. Consequentemente, as outras notas têm as suas posições definidas a partir da posição da nota Sol. Quer dizer, se o Sol fica na segunda linha, a gente vai ter o Lá no espaço logo acima da segunda linha. O Si vai ser representado na terceira linha, o Dó no próximo espaço, e assim por diante. O Ré na quarta linha, o Mi no próximo espaço e o Fá na quinta linha. E ainda tem o Sol no espaço acima da quinta linha. A sequência da escala segue normalmente em cada linha e em cada espaço da pauta. Vejam como ficam distribuídas as notas no pentagrama usando a clave de Sol.
violão e a guitarra são considerados instrumentos transpositores de oitava. E isso é porque, na verdade, as notas escritas para esses instrumentos soam uma oitava abaixo do que se tocadas em instrumentos que não são transpositores, como é o caso do piano e da flauta, por exemplo. Por isso, a clave usada para escrever para o violão é a clave de Sol oitava abaixo, que tem exatamente a mesma forma da clave de Sol, porém ela tem um pequeno 8 desenhado abaixo da clave. Isso não vai mudar em nada para a gente a leitura do violão. É apenas uma forma de representar que o som do violão é uma oitava mais grave do que o som dos instrumentos que não são transpositores. E existem outras claves diferentes, porém, nessa aula a gente vai se limitar a estudar a clave de Sol. Agora, só para a gente conhecer, tem uma outra clave que também é muito usada, é a clave de Fá. A clave de Fá é usada para escrever sons mais graves, como é o caso do contrabaixo, sons mais graves de um piano ou da tuba, por exemplo. A gente sabe que a escala musical não se limita ao espaço apenas de uma oitava e que, dependendo do seu instrumento, a gente pode abranger muitas oitavas de extensão, tocando de um dó muito grave até chegar a um dó bem agudinho, 6 oitavas acima do primeiro, por exemplo. E é claro que um pentagrama simples não vai ser o suficiente para escrever uma extensão tão grande de notas. E é por isso que, além da gente ter claves diferenciadas para escrever em regiões diferenciadas, a gente tem ainda a possibilidade de acrescentar mais algumas linhas acima ou abaixo do pentagrama para escrever essas notas que vão exceder o limite das 5 linhas. E isso não tem mistério nenhum. Basta a gente riscar pequenas linhas paralelas às linhas do pentagrama e anotar o som desejado. Para entender melhor essa questão, a gente vai ver agora como se escrevem as notas das 6 cordas soltas do violão na afinação convencional. Bom, como a gente já falou, o som aqui da terceira corda é o nosso referencial ali da segunda linha da clave de Sol, né? É a nota Sol. A nota da segunda corda é a nota Si. Ela é escrita ali no meio do pentagrama, quer dizer, bem na terceira linha. E a primeira corda faz para a gente a nota Mi, que vai ser escrito ali no quarto espaço do pentagrama. A quarta corda do violão, que é o nosso primeiro bordão, né, faz a nota Ré. Essa nota vai ser escrita no nosso primeiro espaço, o espaço que fica abaixo da primeira linha. Já deu para a gente sacar que as próximas 2 cordas vão precisar das linhas suplementares inferiores, ou seja, a gente vai ter que colocar mais algumas linhas abaixo do pentagrama para poder escrever o som delas. A quinta corda faz a nota Lá. Para escrever esse som, a gente precisa de mais 2 linhas suplementares inferiores, né? Ele vai ficar bem em cima da segunda linha, abaixo da primeira linha normal do pentagrama. E o bordão mais grave aqui, na afinação convencional, vai fazer a nota Mi. Para escrever essa nota usando a clave de Sol, a gente precisa de colocar 3 linhas suplementares inferiores e anotar a bolinha abaixo da terceira linha. Beleza. Como a gente já viu, cada linha e cada espaço da pauta musical vai corresponder a uma das 7 notas da escala natural. Agora, para a gente escrever aquelas notas alteradas com acidentes, como sustenido ou bemol, a gente vai precisar de desenhar o símbolozinho do acidente do lado esquerdo da nota. E isso é muito importante, para que, ao ler a melodia, o músico veja o acidente antes de ver a nota, evitando, assim, de perceber o acidente só após a nota natural já ter sido tocada. Quando a gente altera dessa forma uma nota na pauta, com um acidente, ela vai permanecer alterada até o final do compasso, que é marcado por uma linha vertical desenhada no pentagrama. Se no compasso seguinte a gente quiser que essa nota se repita com o mesmo acidente, a gente vai precisar desenhar novamente o símbolozinho do acidente lá. Agora, não tem necessidade de repetir o mesmo acidente 2 vezes dentro do mesmo compasso para a mesma nota.
Além de sustenidos e bemóis, que são os acidentes mais comuns, a gente tem um outro acidente muito usado, que é o B quadro. Bom, esse acidente é mais conhecido para o pessoal que já está acostumado com as partituras. O B quadro serve para anular outros acidentes. Portanto, se a gente usa um sustenido, por exemplo, em uma nota específica, e logo depois, dentro do mesmo compasso, a gente precisa dessa mesma nota com o seu som natural, a gente vai colocar o desenhozinho do B quadro do lado esquerdo da nota para indicar que ela vai voltar a ser natural. Veja agora um exemplo do uso de acidentes na escrita musical em partituras. 3, 4... Agora um outro exemplo usando a primeira corda aqui. 3, lá. Bom, galera, nessa aula a gente viu um pouquinho sobre a história da notação musical através da partitura, além das regrinhas mais básicas para a gente compreender este sistema de escrita. Bom, para a gente seguir adiante com essa matéria, é importante agora imprimir a apostila e fazer os exercícios para poder assimilar bem o que a gente viu até aqui. Então, acessa aí o link que está na descrição do vídeo, baixe o PDF e imprima a apostila para poder fazer os exercícios com mais comodidade e organização. Beleza? E é isso aí. Essa foi a nossa primeira aula do curso sobre como ler e escrever partituras. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, críticas, é só escrever um comentário aqui pra gente. Tá legal? Obrigado pela atenção de vocês, bom som para todo mundo e até a próxima.